Olá, meu povo, olá, meus alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui nós estamos para mais um momento de reflexão, de estudo na palavra do nosso Deus, e dessa forma, então, nós queremos que você pegue a sua Bíblia, que você separe esse tempo, pegue o seu material, e nós estudaremos hoje a lição de número 12. 12 lições já se passaram e nós estamos na reta final, encerrando esse bloco de estudos, e nós teremos o segundo momento de estudos pós-batismo, tá bom? Esses momentos que antecedem o batismo são de preparação, e depois nós teremos a sequência desse material e você continuará estudando comigo por mais algumas lições, tá bom? Então pegue seu material aí comigo. Nós estamos na lição de número 12, tá bom? E hoje nós conversaremos a respeito da pergunta que diz: que é a ceia do Senhor? E aí, para guardarmos no nosso coração, aquele versículo-chave diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo aqui está falando desse exame que é pessoal. Eu não posso examinar o seu coração, você não pode examinar o meu coração, a minha esposa não pode examinar o meu coração. E a expressão de Paulo, a orientação de Paulo é o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então veja que antes da celebração da ceia, nós devemos ter esse momento, essa pausa, essa reflexão em que nós fazemos um exame. O Espírito Santo de Deus que habita em nós vai falar ao nosso coração, vai mostrar as verdades para os nossos corações, vai mostrar e apontar alguns erros, dificuldades, falhas, para que nós então coloquemos tudo isso diante do Senhor. E também o Espírito Santo vai mostrar para nós como nós precisamos ser mais gratos a Deus diante da sua salvação, diante de tudo aquilo que Ele tem realizado em nós, por meio de nós e apesar de nós. Então hoje nós falaremos a respeito da ceia do Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o entendimento de que nós, cristãos, com a tradição evangélica, e alguns dirão protestante, nós não trazemos para a celebração da ceia aquela expressão que diz assim: hoje é dia de Santa Ceia. Inclusive no movimento evangélico no Brasil é muito comum vermos propagandas de igrejas convidando e chamando o povo para a celebração de Santa Ceia. Não, a Bíblia diz para nós que nós celebramos a ceia do Senhor. Santo é aquele a quem celebramos e resgatamos a nossa memória aquele que nos dá esperança, que é Jesus. Então, a ceia não é santa. O ajuntamento da igreja, sim, é santo para celebrar o santo que morreu na cruz. Então, dito isso, eu gostaria de conversar com vocês e caminhar para o direcionamento da nossa revista. E então, lembrando que na nossa tradição, algumas pessoas pensam até hoje que o culto em que há a celebração da ceia é o culto mais especial, em que as pessoas devem se vestir de uma maneira mais adequada. Então, essas questões ainda estão no imaginário popular, porque as pessoas não conhecem a profundidade da celebração da ceia do Senhor. E assim como nós vimos na aula passada, a ceia também é uma ordenança do Senhor Jesus. Nós temos duas ordenanças, nós temos o batismo e a celebração da ceia. Então você vai acompanhando comigo aí no seu material, no seu texto sagrado, e você então certamente vai me acompanhar quando o Senhor Jesus vai dizer que o corpo dele seria oferecido. Vários momentos do seu ministério ele foi apontando para a morte na cruz, para o derramamento do seu sangue e para a ressurreição. E Jesus então nesse processo
estava celebrando a Páscoa e desejoso de celebrar a Páscoa, lembrando que Jesus é um judeu e ele está seguindo o curso da sua tradição, e então eles estavam procurando, Jesus e os seus discípulos estavam procurando um ambiente para a preparação da Páscoa. Pode abrir aí comigo o texto de Mateus capítulo 26 e você verá que os discípulos perguntam onde Jesus quer celebrar a Páscoa, onde eles iriam fazer todos os preparativos para a celebração da Páscoa. Então, diz aí o texto no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 20, que chegou à tarde, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os 12 discípulos. Então Jesus estava com os 12 discípulos e naquele momento de comunhão, de refeição, trazendo à memória a figura da libertação, da saída do povo de Deus das garras de Faraó, do Egito. Então eles estavam trazendo essa memória da libertação. E aí então Jesus anuncia que um deles ali seria o traidor, mas o texto que nos chama a atenção e é importante para a nossa compreensão hoje, está aí a partir do versículo 26, olha que fácil você lembrar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então Jesus pega o pão, que também já tinha um simbolismo lá do Antigo Testamento, do Êxodo, como nós estávamos falando, e partilha e fala o seguinte: ó, isso aqui é o meu corpo e vocês vão comer esse pedaço de pão, trazendo a memória do meu corpo. E aqui nós precisamos lembrar que Jesus ainda não tinha sido sacrificado, Jesus ainda não havia sofrido o martírio da cruz, e ele está aqui identificando o pedaço do pão com o seu corpo, a mensagem que o seu corpo lá na cruz traria. E quando nós comemos o pedaço do pão, nós remetemos a nossa imagem, a nossa mente vai até a cruz e falamos o seguinte: não, Jesus nos amou. Então Jesus aqui está instituindo a ceia. E por que ele usa o pão e o vinho? Porque eram dois elementos extremamente fáceis para que eles tivessem acesso, comuns, né? Dois elementos comuns. Então o pão, um dos alimentos mais simples para saciar a fome, e o vinho para celebrar e mostrar a questão do sangue do Senhor Jesus. O texto prossegue para nós no verso 27, dizendo: a seguir, na sequência, depois de Jesus falar a respeito do pão e dar o pão, e aqui tem o processo de que Jesus abençoou, que Jesus partiu e repartiu. A celebração da ceia no primeiro século também tinha essa questão da partilha dos nossos irmãos. Isso acontecia em Corinto, a festa ágape, que o Novo Testamento vai mostrar, em que na celebração da ceia as famílias traziam seus alimentos. Não era somente, como nós fazemos hoje, o pão e o suco de uva ou vinho, mas também tinha uma questão de refeição, de comunhão, de fraternidade, à luz desse texto em que eles entendiam a partilha. E Jesus, depois de pegar o pão, ele também tomou o cálice, tendo dado graças, isso aqui é importante para nós, e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. E aqui isso é importante para nós. Nós somos fruto da nova aliança estabelecida no sangue do Senhor Jesus, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e por isso, quando nós celebramos a ceia do Senhor, o pão, que é somente pão, e dentro do nosso organismo ele continua sendo pão, ele representa, ele traz à memória o corpo de Jesus vertido lá na cruz. E depois nós celebramos com o suco da uva, para lembrar que o sangue de Jesus salvou a nossa vida. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, como diz o apóstolo Pedro, precioso sangue. Não fomos comprados nem por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Aí Jesus fala o seguinte: olha, esse aqui
é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, a celebração da ceia é esse momento em que a igreja cristã, o povo de Deus, aqueles que creem, que confessaram o Senhor Jesus, entenderam a mensagem do Evangelho, vão dizer que celebram a Deus, que já reconhecem que Jesus de fato é o pão da vida, reconhecem e dizem que Jesus é a ressurreição e a vida, e dessa maneira nós falamos também que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é quem dá sabor à vida e Jesus é quem dá sentido à nossa existência. Então nós, quando celebramos a ceia, nós estamos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, porque Ele venceu a morte, Ele comprou a nossa vida na cruz do Calvário, Ele nos selou para a glória do Pai. O sangue dele derramado sobre nós é que nos dá acesso, que nos dá a garantia da vida eterna, e dessa maneira nós celebramos a figura de Jesus. E a expressão em que Paulo usa, que eu gostaria que você abrisse aí comigo, 1 Coríntios capítulo 11, a figura de Paulo é a figura da memória. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai dar algumas instruções em relação à celebração da ceia. Ele fala aqui que, no versículo 17, por exemplo, que eles estavam se reunindo para promover divisões, que havia até alguns irmãos aqui que não estavam entendendo a ceia, estavam comendo antes do momento espiritual. Então, Paulo aqui está instruindo a igreja, porque havia ali algumas questões muito complicadas, eles estavam até envergonhando a casa de Deus, que não é o nosso tema hoje, mas você pode dar uma olhadinha aí, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Mas o que importa para nós nesse momento é o versículo 23, quando Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo então recebeu essa orientação do próprio Senhor Jesus e ele entrega à igreja, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, como nós já vimos, ele estava no contexto com seus discípulos, o traidor estava à mesa, e foi nesse contexto de traição que ele tomou o pão, ele deu graças e ele então compartilhou com os seus discípulos, dizendo o seguinte: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós comemos o pão, nós estamos resgatando a memória do Senhor Jesus, lembrando quem é o Senhor Jesus, lembrando aquilo que Jesus fez por nós, da mesma maneira em que nós, ao celebrar com o cálice da nova aliança, aliança no sangue de Jesus, nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus. E aí Paulo vai mostrar para nós que a celebração da ceia tem um impacto e uma importância para nós, mas também para a igreja de uma maneira coletiva, porque é um processo, um momento de grande celebração e de proclamação da igreja, lá no versículo 26, porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos publicamente anunciando a morte e a ressurreição de Jesus, quando nós estamos juntos como igreja, celebrando a ceia do Senhor. Então há uma proclamação, há um chamamento do mundo, há uma palavra sendo anunciada por meio do gesto da igreja em comer o pão, lembrando e trazendo a memória de Jesus, bebendo o cálice, lembrando da figura do Senhor Jesus, mas também tem uma questão de esperança na celebração da ceia, porque o texto diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja que isso é muito importante. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos também lembrando e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, e a segunda vinda de Jesus é que nos dá esperança. Nós cremos que Ele veio, nós cremos que Ele morreu na cruz, mas nós cremos nas suas promessas, e uma das promessas mais belas e mais profundas que o Senhor Jesus deixou para nós é que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Então nós tomaremos a ceia, celebraremos a ceia
até que Ele venha. E até que Ele venha, nós estaremos proclamando, anunciando que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vitorioso, glorioso, e Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E por fim, nós temos na celebração da ceia também um autoexame, que eu já expliquei um pouquinho no início da aula. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de participar da ceia, todos nós precisamos orar, ter um momento de quebrantamento, de contrição, de devoção, de grande espiritualidade, em que o Espírito Santo vai examinar o nosso coração, nós mesmos vamos examinar os nossos pensamentos, e o Espírito Santo vai mostrar para nós áreas da nossa vida em que nós precisamos de mais santidade, de mais ponderação, de mais reflexão, áreas da nossa vida em que nós precisamos buscar mais ao Senhor, pecados que nós precisamos confessar, alguma negligência, e também o motivo de gratidão, porque o texto vai dizer que o Senhor Jesus, tendo dado graças, e quantas vezes eu tenho dito isso, nós somos profundamente ingratos em relação a Deus. E a celebração da ceia é o momento em que nós podemos agradecer pela salvação eterna, pelas promessas de Deus na nossa vida, pela morada do Espírito Santo no nosso coração, agradecer pela Bíblia, pela igreja, pelo pastor, pela nossa comunidade, agradecer por tantas e tantas coisas que o Senhor tem nos dado, e como diria o apóstolo Paulo, agradecer porque nós fomos abençoados nas regiões celestes e com toda sorte de bênção. Eu espero que você seja profundamente abençoado, que você passe pelas águas do batismo e que você possa celebrar com a sua igreja e celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, lembrando que o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue. Jesus entrega o seu corpo, verte o seu sangue na cruz para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, e por isso nós celebramos com grande alegria, com grande expectativa, sabendo que em breve Ele virá nos buscar. Que você tenha essa alegria de celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha. Até a próxima aula.